Imagine viver em uma sociedade onde você aprende desde pequeno que algumas pessoas merecem ser ouvidas, enquanto outras devem apenas obedecer. Um mundo onde a violência começa silenciosamente, escondida em piadas, julgamentos, humilhações e exclusões tão comuns que quase ninguém mais percebe. Tudo começa nas relações humanas, entre jovens e idosos, pais e filhos, professores e alunos. A sociedade cria estereótipos sobre cada geração. Dizem que jovens são irresponsáveis, que idosos são ultrapassados. E aos poucos, essas ideias passam a parecer naturais. Mas não são. O preconceito baseado na idade tem nome: etarismo. E ele mostra algo assustador sobre a sociedade. Muitas vezes, não enxergamos pessoas como indivíduos, mas apenas como rótulos. Foi exatamente isso que filósofos começaram a questionar. Hannah Arendt dizia que cada geração recebe um mundo já construído pelas gerações anteriores. Um mundo cheio de regras, ideias, costumes e conflitos. Mas esse mundo não permanece igual. Ele pode ser transformado. Segundo Arendt, ninguém constrói a sociedade sozinho. Os mais velhos transmitem experiências. Os mais jovens renovam o mundo com novas ideias. Quando o diálogo desaparece, surgem conflitos, intolerância e exclusão. E talvez o maior problema seja que aprendemos a enxergar uns aos outros através de julgamentos. O filósofo Jean-Paul Sartre chamou isso de o olhar do outro. Ele dizia que começamos a nos enxergar pelos olhos das outras pessoas. Quando somos observados, julgados ou comparados, mudamos nosso comportamento. Uma postagem nas redes sociais, uma apresentação na escola, um comentário sobre aparência. Tudo isso pode afetar profundamente a forma como alguém se enxerga. E o mais perigoso é quando esses julgamentos se transformam em violência. Mas nem sempre violência significa agressão física. Hannah Arendt alertava para algo muito mais assustador: a banalização da violência. O momento em que atitudes cruéis passam a parecer normais. Uma piada ofensiva, um meme humilhante, uma exclusão silenciosa, um comentário cruel tratado como brincadeira. Aos poucos, a violência deixa de chocar. E foi observando isso que Arendt criou uma ideia perturbadora: a banalidade do mal. Ela percebeu que pessoas comuns podem praticar injustiças enormes, não porque sejam monstros, mas porque deixam de refletir sobre aquilo que fazem. É exatamente nesse momento que a sociedade começa a perder sua humanidade. Então surge uma pergunta fundamental: se a violência pode se tornar normal, o que impede a sociedade de desmoronar? A resposta aparece em uma das ideias mais importantes da história humana: a dignidade. Pico della Mirandola dizia que o ser humano possui dignidade porque pode escolher e construir sua própria existência. Já Immanuel Kant afirmava algo ainda mais profundo: seres humanos não têm preço, têm valor absoluto. Isso significa que pessoas não podem ser tratadas como objetos. Essa ideia se tornou a base dos direitos humanos. Depois das guerras, das ditaduras e das violências que marcaram a humanidade, o mundo percebeu que nenhuma sociedade sobreviveria sem reconhecer o valor da vida humana. Mas existe um problema. Mesmo defendendo igualdade, muitas sociedades continuam produzindo exclusão. O republicanismo tentou enfrentar isso. A palavra república vem de res publica, coisa pública. A ideia de que o governo deve servir ao bem comum, e não apenas aos interesses de poucos. Mas uma democracia não sobrevive apenas com eleições. Ela depende de participação, responsabilidade e respeito ao outro. E quando isso desaparece, surge o autoritarismo. O autoritarismo cresce quando o poder se concentra, quando a liberdade diminui, e quando pessoas começam a ser tratadas como menos importantes. O filósofo Emmanuel Levinas dizia que a ética começa no reconhecimento do outro. Quando deixamos de enxergar a humanidade das pessoas, abrimos espaço para a exclusão,
desigualdade e desumanização. E talvez o maior perigo da sociedade moderna seja justamente esse: a capacidade de ignorar o sofrimento do outro. Enquanto isso, o poder continua moldando a vida das pessoas. O filósofo Thomas Hobbes acreditava que, sem um Estado forte, a humanidade viveria em caos constante. Para ele, as pessoas abriram mão de parte da liberdade em troca de segurança. Já John Locke defendia que o Estado existe para proteger direitos naturais: vida, liberdade e propriedade. E Jean-Jacques Rousseau foi ainda mais longe. Ele dizia que o verdadeiro poder pertence ao povo, que a soberania deveria nascer da vontade geral, do interesse coletivo, e não da vontade de governantes. Mas Rousseau também fez um alerta assustador. Segundo ele, a desigualdade começou no momento em que alguém cercou um pedaço de terra e disse: "Isso é meu." E os outros acreditaram. Desde então, a humanidade vive dividida entre poder, riqueza e exclusão. Mesmo hoje, séculos depois, essas ideias continuam presentes. Quando alguém vota, está exercendo soberania popular. Quando leis protegem direitos, aparece o pensamento de Locke. Quando governos usam medo e controle, lembramos Hobbes. E quando a sociedade luta por igualdade, Rousseau continua vivo. No fundo, todas essas filosofias tentavam responder à mesma pergunta: como impedir que a sociedade destrua a própria humanidade? Porque talvez o maior perigo não seja apenas a violência, mas o momento em que ela passa a parecer normal. Talvez o maior perigo seja quando pessoas deixam de enxergar umas às outras como humanas. E talvez seja exatamente por isso que filosofia, democracia e direitos humanos continuam sendo tão importantes. Porque uma sociedade só permanece humana enquanto consegue reconhecer a dignidade das pessoas.